Deus, porque ela é real, ela está aqui, Jesus está aqui, e a gente precisa se alegrar nisso. Amém? Vamos orar antes de começar. Paizinho, muito obrigada, Senhor, por mais um culto, Pai. Sabe, Jesus, eu te agradeço pela vida de cada uma das pessoas que veio aqui essa noite, Jesus. Senhor, eu te peço que nesse momento, cada um aqui, Senhor, possa sentir a alegria que é viver na presença do Senhor, Jesus. Que a gente possa sentir o teu amor que é tão grande, tão infinito, Senhor. Que a gente possa se alegrar com isso, nosso coração possa estar cheio de gratidão, que a gente venha transbordar essa noite, Paizinho. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Quem derrotou a escuridão.
E aconteceu que, ao ver o rei Davi dançando e celebrando, ela o desprezou em seu coração. O que está acontecendo aqui é que, basicamente, a Arca da Aliança do Senhor, que representava a presença de Deus em meio do povo de Israel, tinha sido levada para fora do povo, da onde eles viviam. E isso significava que a presença do Senhor não estava entre eles. Então, quando Davi viu que a Arca do Senhor estava entrando na cidade, ele se alegrou e ele celebrou isso. E sabe, às vezes as pessoas não vão entender, assim como Mical, aquilo que você está entregando para o Senhor. Ele não vai entender a sua alegria, a sua entrega, porque você deixou de usar algumas roupas, porque você deixou de falar de algum jeito, ou porque você se afastou de algumas pessoas. Mas a verdade é que Mical, ela estava ali na janela vendo aquilo que estava acontecendo. Ela não estava participando daquilo, sabe? Ela não estava se alegrando com aquilo, porque ela não estava vendo aquilo. Então ela não entendia porque o rei Davi dançava e celebrava por causa disso. Mas Davi, ele estava tão emocionado com aquilo que estava acontecendo, porque a presença de Deus estava de volta para o meio do povo de Israel. Então ele estava tão feliz que ele não se aguentou e ele dançou e celebrou na presença do Senhor. Então, às vezes você está realmente com vergonha de declarar que você é cristão no meio dos seus amigos por causa do que eles podem achar, mas a verdade é que eles não estão vivendo aquilo que você está vivendo com o Senhor. Eles não estão experimentando o amor do Senhor, da paz do Senhor, então eles não entendem o que você está vivendo. Mas Davi, ele não ligou para isso, ele simplesmente adorou o Senhor, ele não se conteu em realmente adorar o Senhor com aquilo que ele estava vivendo, sabe? Então, se você sente vergonha às vezes, sabe, de declarar que Jesus é seu Senhor, ou declarar que você é cristão em meio aos seus amigos, eu queria que você colocasse a mão no seu coração para que a gente realmente pudesse orar por isso, sabe? Porque a maior alegria que a gente pode ter é estar na presença do Senhor, e a gente não pode ter vergonha disso, porque os nossos amigos, eles anseiam viver isso que a gente está vivendo, e às vezes eles não entendem hoje, mas quando eles se encontrarem com o Senhor, eles vão entender, eles vão se alegrar da mesma forma que a gente se alegra, eles vão fazer as mesmas entregas que a gente faz hoje. Então você não precisa ter vergonha. E eu quero orar por isso. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, porque nós podemos estar na Tua presença, Pai. Senhor, eu oro para que o Senhor nos dê ousadia e coragem, Senhor, de realmente assumir que nós somos Teus filhos, Senhor, de não termos vergonha disso, Pai, porque esse é o maior presente que nós poderíamos receber. Senhor, eu oro para que, mesmo, Senhor, que as Mical, Senhor, da vida esteja olhando para a gente, desprezando a gente em seu coração, Pai. Deus, eu oro para que a gente entenda aquilo que a gente carrega, Senhor, e que isso não é motivo de ter vergonha, isso não é motivo, Senhor, de andar com a cabeça olhando para o chão, Senhor, mas é motivo, Senhor, de entendermos aquilo que nós carregamos e da gente realmente olhar para o alto e dizer: eu sou filho de Deus e você precisa disso também. Então, Senhor, eu oro para que o Senhor venha derramar ousadia e coragem sobre nós, Senhor, que a gente não se envergonhe, Senhor, da mensagem do Evangelho, porque essa é a salvação do homem, Deus, e nós temos isso, Senhor. Então, Pai, nos dê coragem, Senhor, para que a gente realmente pregue o Evangelho, Deus, que a gente possa ver nossos amigos sendo salvos. Em nome de Jesus.
Que animação é essa, base? Quem tá feliz com a Só tem gente feliz porque tá de uniforme sexta-feira à noite, não é verdade? Um pedido desses, incrível. O que você vai fazer agora no nosso clube? O que você vai fazer? Você vai juntar com a galera da tua escola para conhecer a galera da outra escola. Presta atenção, deixa eu explicar. Calma aqui. Olha pra mim. O que você vai fazer? Você vai... Deixa eu explicar. 30 segundos. A Gregária está em peso nessa igreja. Pense também. Vocês têm 30 segundos para contar para a galera da autoescola o que aconteceu na sua vida de mais legal essa semana, tá bom? Se você tá sozinho com a sua escola, não tem problema, vai procurar outra pessoa, tá bom? Não fica sozinho. 1, 2, 3 e já. Bota a música e o cronômetro. O que aconteceu de mais legal na sua semana? Amém. Glória a Deus. Calmando o espírito. Gente, hoje a gente está ao longo desse mês todo com foco na base. Sobre o que a gente está falando esse mês na base? Nossa, só metade da base sabe. Sobre o que a gente está falando esse mês da base? Qual é o nosso objetivo? Que a gente, mas a gente quer ser conhecido como aqueles que viraram as escolas de cabeça. É isso que a gente quer. E eu trouxe o 01 hoje, não sou eu que vou pregar, o nosso pastorzão. Vem com Deus, é tudo seu. Gente, vocês conhecem o nosso pastor e eu amo muito a vida do nosso pastor. Queria que vocês também, né? Nós amamos muito a vida do nosso pastor. Eu lembro que quando eu conheci o pastor Thiago, eu chorava até na hora do dízimo. Eu falei, gente, que pastor é esse, gente? Eu quero esse pastor pra mim, pelo amor de Deus. Eu quero que ele seja o meu pastor. Até na hora do dízimo eu chorava, mas não é possível, tem alguma coisa errada, muito certa. Ele veio abençoar a nossa vida hoje. Eu creio que Deus vai falar muito com a gente. Eu creio que Deus vai continuar sacudindo a base com esse objetivo e cumprindo o propósito dele nas nossas vidas. Amém? Vamos orar para o nosso pastor? Tente suas mãos para cá para a gente orar por ele. Jesus, obrigada, Jesus, porque nós temos ao nosso lado, Jesus, um homem do Senhor, Jesus, alguém que reflete a imagem de quem você é, Jesus. Isso pra gente é um presente, Deus. Nós estamos muito felizes, Jesus, com a presença do nosso pastor aqui. A minha oração, Espírito Santo de Deus, é que você use o pastor, Jesus, e que ele fale aos nossos corações aquilo que vem direto do seu coração. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, Senhor. Amém. Amém. Boa noite, galera. Tava doido pra vir na base, tava doido pra botar na base. Arrumei uma desculpa pra estar aqui hoje. Dizem que a base é o melhor culto da igreja. Você fazendo assim, eu até acredito. Não tem momento plug domingo, né? Não tem momento plug. Esse negócio de... Gostei desse negócio de plugar aí. Hã? Tinha que ter, né, cara? Tinha que ter. Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Hoje vocês fizeram a dinâmica de ser de escola e tal. Como é que eu posso fazer domingo agora? Hã? Domingo plug. Aí eu faço o quê? Na hora lá, o que eu faço?
Graça e paz, amado. É isso? Paz do Senhor, irmão. Tu viu que eu joguei de base, todo adolescentão. Beleza? Se fosse malvado de verdade, agora ia ficar ruim, né, cara? Bom, abre a Bíblia aí, vai. Bota sua Bíblia boa para bater, não para ler, né? Se alguém falar alguma coisa engraçadinha. Lucas capítulo 2. Eu quero falar de Jesus com você, meio óbvio isso, né? Mas eu quero falar de uma coisa que talvez você nunca tinha pensado. Jesus literalmente brotou na escola. A Bíblia mostra o dia que Jesus brotou na escola real. Está lá em Lucas capítulo 2. E a gente vai ler a partir do verso 41. Aí talvez você vai ler aí no título, vai dizer assim, Jesus no templo. Mas na verdade, era no templo, mas não sei se você sabe, o templo naquela época era a escola daquela época. As pessoas iam para o templo para estudar as matérias. Tipo, uma criança, o que ela aprendia na escola naquele tempo era a Bíblia, lá em Israel. O pai entregava o filho, em vez de levar para a escola, entregava para os mestres da lei. Por isso o nome deles era mestre da lei. E como na cultura de Israel naquela época ainda não tinha matemática muito aprimorada, português, porque lá era hebraico, né? Tudo bem. Na verdade, naquela época se falava grego e aramaico. Hebraico já não se falava mais na época de Jesus tanto. Mas o povo de Israel sabia falar o hebraico, porque era a língua materna deles, era a primeira língua. E era, inclusive, a língua que eles interpretavam os textos para estudar. Então, ele ia aprender hebraico assim. E aí, aquelas crianças ficavam com os seus mestres. E você sabia que até os 12 anos de idade, todas as crianças e pré-adolescentes de Israel sabiam decorado Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Cara, eles sabiam de cor. Quem que sabe um versículo? Nem isso, galera. Olha, eu vou te falar. Tudo bem, mas galera. Pois tu fala, como é que Jesus vai brotar na escola, você não sabe nem o versículo? Não, pastor, mas eu vou evangelizar na escola. Vai falar o quê? Não sei. Vou falar do TikTok, vou falar, sei lá. Eu ia falar algumas coisas aqui, mas eu corri o risco de estar meio ultrapassado, então não vou falar. Vou falar de Lucas antes. Mas naquela época todas as crianças sabiam de cor Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Era o que você aprendia quando você ia para a escola. E eles literalmente decoravam. Esse conjunto de 5 livros se chama Torá, que é os livros da lei. É o conjunto dos 5 livros da lei que foi escrito por Moisés. E aí depois, aqueles alunos que mais se destacavam, vamos dizer que era como se fosse um vestibular, e os que mais se destacavam, eles passavam para uma nova fase. Aqueles que passavam por uma nova fase, eles eram escolhidos para serem discípulos dos mestres, para andar por mais tempo e, vamos dizer assim, seguir uma carreira para virar um mestre também. E os outros que sobravam, vamos dizer assim, quem não passava no Enem da época, ia viver a profissão do pai dele. Então, pelo que parece, Jesus não passou, porque a Bíblia fala que José era carpinteiro. E aí dá uma ideia, a Bíblia não afirma isso, mas dá uma ideia de que Jesus, aprendeu a profissão do pai. E alguém pensa, pô, mas Jesus ele não era capaz? E os discípulos de Jesus também, você sabia que nenhum discípulo de Jesus passou também nesse vestibular da época? Aí você vai chegar em casa e falar assim, pai, o pastor Tiago falou que eu não preciso passar no Enem. Eu te mato se tu falar isso. Não é isso que eu estou falando, eu estou falando que nesse caso não passou, mas eu quero te explicar para você não falar essa besteira quando chegar em
casa, eu quero te dizer que os 12 discípulos de Jesus foram muito usados, tirando Judas, que foi usado pelo diabo. Mas teve um discípulo que veio depois, que se chama Paulo de Tarso. E esse cara passou em todos os vestibulares. E não deve ser à toa que ele foi o cara que escreveu a maioria dos livros da Bíblia. Então, antes de você pensar que você não precisa passar no Enem e não precisa estudar, eu quero te dizer, quer comparar o que os outros fizeram com o que Paulo fez? Quem foi o que destruiu mais, assim? Viajou o mundo inteiro, sabia falar várias línguas. Cara, Deus escolheu Paulo porque ele estava preparado para pregar para o mundo inteiro. Então não vale essa desculpa que Jesus escolheu os caras que não passaram. Mas por que Jesus escolheu os caras que não passaram? Já vou ler o texto com você, calma. Por que Jesus escolheu os caras que não passaram? Eu não sei, mas parece que Jesus queria provar que com homens muito simples, que nem passaram no Enem da sua época, ele podia fazer história. E tinham muitos caras estudando na escola de Israel, mas que o ensino daqueles caras já tinha se distorcido, porque eles aprendiam, decoravam, conversavam, discutiam nos espaços de educação, nas universidades da época, entre aspas, não tinha universidade oficialmente, mas nos lugares de ensino da sua época. Mas, apesar de saberem muito, não estavam conseguindo mais encontrar a verdadeira vontade de Deus. Sinistro isso, né? O cara estudava demais as letras, mas por alguma coisa que aconteceu, eles não estavam mais conseguindo cumprir a vontade de Deus. Então entra Jesus para humilhar mais ainda. Em Lucas capítulo 2, vamos ler a partir do verso 41. Diz o seguinte. Aliás, vamos ler o versículo 39. Acho que vai ser melhor. Só um segundo que eu estou pensando. É isso mesmo. 39. Depois de cumprirem tudo que era exigido pela lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para a cidade de Nazaré, na Galiléia. Eles estavam em Jerusalém, ok? O menino crescia e se fortalecia e se enchia de sabedoria. Grava isso, Jesus se enchia de sabedoria. Ok. E a graça de Deus estava sobre ele. Os pais de Jesus iam todos os anos para Jerusalém para a festa da Páscoa, porque lá era uma festa muito boa, muito grande, muito bonita. E era mesmo uma celebração religiosa, era uma obrigação estar lá. Quando ele completou 12 anos de idade, ou seja, quando ele cumpriu a idade que terminava o curso, eles subiram até a festa, conforme o costume, e terminada a festa, enquanto seus pais voltavam para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, mas seus pais não perceberam. Assim, por pensarem que o menino estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurar entre os parentes e os conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, meu Deus, depois de 3 dias, desespero. Se tu some 3 dias, o que tua mãe faz contigo? Aqui já é filho. Então, depois de 3 dias, o encontraram no templo, ou seja, na escola. A pessoa está procurando, vai te encontrar na escola. Que bênção, né? Não, pai, estava aqui dedicando ao estudo da sabedoria e adquirir o conhecimento para ser um orgulho para o Senhor esse ano. Igualzinho você, né? É, na escola. Não, pai, eu estou com muita vontade de ir à escola no feriado. O professor disse que é opcional, mas eu estou com muita vontade. Acho que vou acordar às 6 horas da manhã e vou estar lá para aquela feira de ciências. Não é obrigatório, mas
tem uma paixão tão grande pelo conhecimento, pelo aprendizado, não é verdade? Principalmente porque é manhã de física e matemática, não é verdade? Então, eu amo física e matemática vamos lá, vamos continuar aqui. Então Jesus estava no templo, ou na escola, vamos dizer assim, versículo 46 que eu estava terminando, né? Encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo perguntas. Agora, olha que interessante. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando os seus pais o viram, ficaram perplexos. Então a sua mãe disse: filho, por que você fez isso comigo? Eu e seu pai estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: por que estavam me procurando? Não sabiam que eu devo estar envolvido nos assuntos do meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele disse. Então foi com eles para Nazaré e lhes era obediente. A sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Amém. Vamos orar, a gente vai Deus abrir nossa mente agora. Deus abre agora o nosso entendimento, fala o nosso coração e muda a nossa vida hoje um pouco mais, em nome de Jesus. Amém. O feriado, porque a Bíblia fala que era Páscoa. Jesus literalmente fez o que talvez a maioria de nós não faria, ou talvez faria. Vou descer. Não é por nada, só quis descer mesmo. Jesus fez o que a maioria de nós não faria. Ele decidiu ir para a escola no feriado. Mas eu quero te dizer que talvez você deseje ir à escola no feriado. Qualquer um aqui pode ir para a escola no feriado e gostar muito, desde que tenha um grande propósito para isso. Você concorda? E se de repente for um grande churrasco com piscina, e todo mundo vai estar lá e vai ter comida liberada, e melhor, de graça. Se é liberado, com certeza é de graça. Então, se tiver um propósito, a gente pode encontrar um motivo especial para ir para a escola. Não que você não queira ir, que você não goste, mas todo mundo aqui gosta muito. Mas eu quero te dizer uma possibilidade de você gostar muito mais de ir para a escola. É você parar de pensar que ir para a escola é só ir lá, tem que aturar, que é uma professora chata, ou que é professor chato, ou aquelas pessoas chatas, porque quem aqui tem algumas, não todas, pessoas chatas na sua sala de aula. Tem uns que são chatos porque são chatos, e outros são chatos porque querem ser tão legais que acabam sendo chatos. Mas tem uma galera que é legal, não é verdade? Tem dia que você pensa assim, não quero ir para a aula. Ah, mas a fulana vai estar lá, então eu vou estar lá também. Tem gente que vai para a escola porque quer estar perto daquela menina bonita que você se apaixonou. Ou daquele rapaz. Eu falo de coisas que eu vivi. Me estimulava um pouco mais, lembrar que aquela menina foi educada comigo. Eu achei que ela estava me dando mole, mas ela só era uma menina educada. Mas aquilo me estimulava, mais uma razão para eu estar lá. E eu era gentil, eu ficava doido para a borracha dela cair. E eu ficava sentado do lado para poder pegar a borracha para falar assim: eu sou o seu cavaleiro, sabe? Sou o seu salvador. Eu não sei se hoje em dia tem esse tipo de coisa na escola, ou se já está tudo virado mesmo, ninguém é de ninguém, e você que é crente se destaca, graças a Deus. Mas a verdade é que a gente se anima a ir para a escola quando tem um propósito, sim ou não? Cara, dependendo do que disser que tem na escola, a gente vai amarradão. E eu vi que a Mário, eu ia falar tia Mário, mas ia pegar muito mal, né? Teve uma ideia genial de te dar um propósito maior para você estar na escola.
E não é à toa, porque é o mesmo propósito de Jesus ter ido à escola. E Jesus, a mãe dele chegou e falou assim: Jesus, caramba, você está aqui? E ele falou assim: mas não é óbvio que é daqui que eu ia estar? Cara, eu sou filho de Deus, tanto que ele fala: eu vim tratar dos assuntos do meu pai. E uma coisa muito absurda aconteceu: aqueles mestres que estavam com Jesus. Jesus não estudava em Jerusalém, entenda isso. Jesus estudava lá na Galiléia, onde ele era. Então, em Jerusalém não conheciam ele. Então, de repente, chega aquele garoto que só foi para uma festa da Páscoa. E, de repente, cheio de coroa lá, os caras de 40, 50 anos, discutindo a Torá, e um menino de 12 anos senta e fica olhando. É o que ele diz, tá? Não nesse nível de detalhe, mas a ideia é que passa. E, de repente, esse garoto de 12 anos faz uma pergunta. E aqueles coroas olham para ele e falam: pergunta interessante para um garoto de 12 anos. Quem quer estudar o Einstein? E de repente Jesus faz outra pergunta, e a Bíblia fala que Jesus ficou perguntando as coisas para eles. Mas as perguntas de Jesus eram tão inteligentes, eram tão interessantes, que a Bíblia fala que ele crescia em sabedoria. Então não eram perguntas bobas, eram perguntas sábias. Eram perguntas de alguém que parou para ler a Bíblia, um pouquinho que seja. E aí ele começou a ter muitas dúvidas, ele começou a querer entender melhor algumas coisas. E ele já talvez tinha até seu próprio entendimento, mas ele queria ouvir o que os outros caras pensavam daquilo também. Então, de repente, ele perguntava, e os mestres começavam a falar o que eles pensavam, mas chegou um momento em que Jesus começou a falar o que ele pensava. E na hora que Jesus começou a falar o que ele pensava, os caras ficaram alucinados. Eu falei: meu irmão, esse garoto de 12 anos está falando coisas que a gente nunca tinha pensado. E cara, brotar na escola, Jesus brotar na escola, através de você, eu quero te garantir, vai ser para provocar as pessoas a pensar sobre coisas que elas nunca pensaram. Porque todo mundo, em todo lugar no Brasil, acha que sabe alguma coisa sobre Jesus. Verdade ou mentira? Todo mundo acha que sabe. Sabe como é que eu estou fazendo meu Casa de Fé? Eu falo: cara, eu começo a passar o vídeo e falo: olha, hoje a gente não veio discutir religião. A forma que você deve falar. Tipo assim, religiões, né? Não é que a gente veio discutir sobre o assunto religioso, isso a gente vai discutir. Mas a gente não veio discutir as religiões. Se o cristianismo é melhor do que o espiritismo, se é melhor do que a Umbanda, se é melhor do que o catolicismo, se o evangélico é melhor do que o católico. Cara, isso não é o ponto, tá? Se você brotar na escola e começar a debater que ser evangélico é superior a ser católico, você começou errado. Até porque Jesus ali, ele decidiu com sinceridade trocar uma ideia com os caras sobre a Bíblia. Então, como é que eu faço meu Casa de Fé? Eu chego na casa de um cara, o cara era eu ganhei para Jesus no meu Casa de Fé. E aí, sabe como é que eu ganhei para Jesus? O nome dele é Fernando, ele é meu amigo já, eu posso contar essas histórias, ele já me autoriza, porque ele realmente entendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu ganhei para Fernando e falei assim: Fernando, nesse estudo aqui, já que você aceitou eu vir, que você está passando por também na tua família, nesse estudo aqui eu quero falar com você sobre o que Jesus falou dele mesmo. Porque, cara, na hora que a galera da tua escola começar a dizer assim: ah não, eu acho que Jesus isso, eu acho que Jesus aquilo, é como se você olhasse na cara dele: cara, o que você acha não interessa. Mas calma, para você não ofender ele, você fala: mas o que eu acho também não interessa. Entende? Não é ser arrogante. Não é para você ir lá e falar: você é um Zé Ruela, você não sabe o que está falando. Mas é o que eu acho, não faz diferença nem o que você acha. As pessoas inteligentes, ao invés de ficar dando opinião sobre o que não sabe, deveriam ir na fonte e perguntar: o que Jesus acha sobre si mesmo? O que Jesus disse sobre si mesmo? E aí eu virei para o Fernando, para você entender essa parte, Fernando, que não importa o que você acha, não importa o que você acha, mas essa conversa aqui é sobre o que Jesus acha, o que ele diz sobre si mesmo, para a gente parar de focar sobre Jesus e
começar a falar de verdade sobre Jesus. Aí, entendi. A gente leu no caso de fé, João 14:2. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. No caso, Jesus. Né? Não sou eu, não é sobre mim. E aí o Fernando ficou assim, interessante. É Jesus falando. O Fernando, você conhece algum outro livro no universo onde Jesus falou através dele, onde registrou as palavras de Jesus? Não. Só a Bíblia, né? Então todo mundo que fala de Jesus de uma forma não bíblica está falando bosta. Não foi assim, mas está falando algo que de repente não tem nada a ver com o que Jesus falou. Porque todo mundo gosta de falar sobre Jesus, mas para as pessoas minimamente inteligentes falarem sobre Jesus, elas pelo menos precisariam ter lido ou ouvido o que Jesus falou. Então, galera do meu teaser, o teaser é sobre a gente parar de ficar inventando religião e vir entender o que Jesus realmente falou. Porque se Jesus é o Filho de Deus, e 99% do Brasil crê que Jesus é o Filho de Deus, até o cara que é da Umbanda crê que Jesus é o Filho de Deus, até o cara que é da Macumba, seja qual religião o cara for, ele sabe que Jesus é o Filho de Deus. Então a primeira coisa, cara, para você ver Jesus brotando na escola é parar de achar que Jesus são as suas opiniões. Que antes de você tornar Jesus conhecido das pessoas, você precisa ser um pouco comprometido a conhecer Jesus. Porque se você não for comprometido em conhecer Jesus, as pessoas vão começar a querer entender quem é Jesus e você não vai ter a mínima ideia de como explicar quem é Jesus. Pastor, agora tu me deu medo, porque eu ia começar a notícia semana que vem, mas agora eu fiquei com uma sensação que eu não sei nada sobre Jesus. E vai ficar um pouco difícil. Calma, cara. Eu não disse que você tem que saber tudo sobre Jesus. Eu não sei tudo sobre Jesus. Alguém que sabe tudo sobre Jesus? Mas pelo menos a gente precisa aprender o essencial. E o essencial, cara, é que Jesus é o Filho de Deus. E o essencial é que Jesus, ele quer ser Senhor e Salvador da nossa vida. E que a gente pode literalmente dizer que falar sobre Jesus não é falar sobre religiões, porque é mais do que isso. É falar, não é sobre você começar a fazer rituais, é sobre você começar a conversar com Deus, a você ter uma amizade com Deus. E o jeito de você ter uma amizade com Deus é você convidar Jesus para ser o único guia até Deus. Porque ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, como alguém da sua escola pode entregar a sua vida a Jesus? Assim sim, fala, Jesus, já que essa parte sobre o Senhor eu já aprendi, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, eu quero pedir agora então que o Senhor venha ser o meu caminho para Deus. E o cara da tua escola, ele não vai ter preconceito nenhum de conversar com Jesus diretamente, sem a influência do seu pastor, da sua religião, sem falar de dízimo, sem falar que o homossexual vai para o inferno, que não é essa a conversa. Tem uma galera que não quer mais ouvir falar de Jesus, porque a primeira coisa que alguns evangelistas fazem é, tu vai para o inferno. Te pergunto, se eu viro aqui e falo assim, gente, vocês vão para o inferno, todos vocês. Quem aqui ia querer parar para ouvir um pouco mais? Acho que ninguém, né? Porque você já pensa, cara, se já está tudo ruim para mim, eu não vou te ouvir não, cara, eu vou continuar vivendo a minha vida no inferno, então. Não é isso que a pessoa ia pensar? Agora, é claro que quem não entregar sua vida a Jesus, quem não se arrepender dos seus pecados, quem não... a Bíblia diz que é verdade no inferno. Só que, cara, a palavra evangelho significa boa notícia. Você não começa uma boa notícia dizendo que você vai para o inferno. Não é verdade? Porque não parece uma boa notícia, parece?
eu acho que não é legal dizer vai para o inferno, e eu ficaria muito animado. Poxa, estava doido para abraçar o cara. Não estava, nunca pensei nisso. Nunca pensei em torrar eternamente, até virar um carvãozinho. Então não é assim que a gente começa a falar de Jesus para alguém. A não ser que você tenha já um relacionamento e você consiga dizer isso de uma forma que a pessoa vai conseguir querer te ouvir a parte boa. E aí você começa a falar da parte boa. Porque quando a gente fala que alguém vai para o inferno, a pessoa ela começa automaticamente a pensar que Deus é mau. Sim ou não? Deus é mau, Deus me odeia, Deus não está nem aí para mim. Só que todo mundo conhece João 3,16 aqui. Mas você conhece João 3,17? Eita! Eu vou falar no microfone. Ser pecador é saber que Jesus não julga a gente por ser pecador. Na verdade, Jesus é o cara que vem para dizer, olha, mesmo você sendo pecador e sendo um dos piores, eu não vim te julgar, eu vim te salvar. Eu vim te salvar. Está todo mundo dizendo que a religião quer te mandar para o inferno, mas a verdade é que o papel da igreja é exatamente o contrário. O papel da igreja é dizer, tem esperança até para você. E cara, sabe uma coisa que a gente faz errado no teaser? A gente quer ganhar logo as pessoas mais ateias que tem na nossa sala. Não que seja errado ganhar o mais ateu, mas cara, tem um cara lá em depressão que sofre bullying, que está muito mais aberto para ouvir você falar de Jesus do que o ateu que quer tirar onda com todo mundo na sua frente. Sim ou não? E às vezes a gente quer primeiro começar pelo desafio grande. A gente quer primeiro começar pelo cara mais difícil, pelo cara que parece o maior alvo. E isso é um pouco de orgulho nosso, porque o que a gente quer provar para os outros ganhando o mais ateu? Não é errado ganhar o mais ateu, tá bom? Que você ganhe o mais ateu. Porque também tem um lado bom, se ele se converte vai ficar complicado para os mais menos ateus. Eu lembro uma vez que lá na conferência do Bill One da Barra, eu estava pregando. Na verdade, nesse dia eu estava pregando. Mas eu senti vontade de fazer um momento de cura ali, na hora. E aí eu tive uma palavra de conhecimento. Alguém sabe o que é a palavra de conhecimento aqui? É quando Deus fala para você alguma coisa que Ele quer curar. Só que esse dia foi um pouco complicado, porque a palavra de conhecimento era para eu perguntar para as pessoas que não tinham o dom de palavra de conhecimento, que não buscaram, que não merecem, quais eram as enfermidades que tinha que curar. E quem aqui concorda que no meio de um monte de jovens, quando eu perguntei isso, várias pessoas podem ter falado porque tem um dom e outras falaram de zoeira. A maioria falou de zoeira. Só que qual era a minha palavra de conhecimento? Perguntar para as pessoas. Eu comecei a questionar Deus. Deus, você está maluco? Como é que eu vou perguntar para um monte de gente que nem sabe o que é palavra de conhecimento, nunca ouviu falar sobre isso? Quais as enfermidades o Tio quer curar? Eles vão começar a fazer piada. Deus falou assim, mas para eles vai ser piada, mas para você vai ser a palavra de conhecimento que eu te dei. Falei, então eles podem falar de zoeira, mas o Senhor vai estar enchendo a boca deles, porque o Senhor me disse que era para perguntar para eles. Aí como se eu estivesse distanciando minha mente. Exatamente isso. Falei, então beleza. Falei, gente, a minha palavra de conhecimento é perguntar para você quais as enfermidades. Eu perguntei. E começou a galera a falar de zoeira. Miopia, aleijado, essas coisas assim. E de repente eu anotei mais de 50 palavras. Eu fui falando, né? Anotei na verdade. Eles falavam, eu ia repetindo no microfone. E aí eu falei assim, olha, quem tem alguma dessas coisas que eu falar aqui, fica de pé, que a gente vai orar. E de repente tinha mais de 3.200 pessoas naquele dia. E de repente as pessoas começaram, que tinha essa enfermidade que a galera estava falando, começaram a ficar em pé. Nesse dia mais de 2.000 pessoas ficaram em pé. E aí eu falei, agora vamos orar. E só sobraram 70 pessoas que não foram curadas totalmente naquele dia. 10 pessoas foram curadas de miopia, mais umas 12 foram curadas de astigmatismo, mais ou menos o número foi curado de hipermetropia. E eu lembro que a gente comemorava cada cura como se fosse gol. Tem até um irmão aqui da igreja, que é o Renato, que trabalha no som. A sobrinha dele estava nesse dia, ela foi curada de miopia.
E aí toda vez, a delega Gabi, toda vez que ela me encontra, ela pisca o olho pra mim assim, eu já conheço essa história na igreja. Só para me lembrar desse dia que ela está curada até hoje, não foi uma coisa da cabeça dela. Sendo que não tem cura para algumas dessas coisas. Tem tratamento, tem cirurgia, mas não tem uma cura. Moral da história. O mais importante desse dia não é dizer que 2.000 pessoas foram curadas praticamente. É que no meio dessa galera tinha uma menina da igreja chamada Laís. E a Laís era de Nova Iguaçu e ela levou 18 pessoas para a conferência. 18 amigos do trabalho, que não eram crentes assim. E dessas 18 pessoas tinha o pior ateu de todos, vamos dizer assim, aquele cara que foi só porque estava com um grupo de amigos no meio da conferência da igreja. E ele estava assim, sabe, debochando o tempo inteiro da conferência, dessa coisa evangélica e tudo mais. Mas quando foi nesse momento da cura, ele ficou de pé também, porque ele não tinha a cartilagem do joelho esquerdo. E aí os ossos dele batiam e ele sentia graves dores. Mas de repente, naquele momento, Deus reconstituiu a cartilagem do joelho dele. E a dor dele desapareceu completamente. E ele se converteu naquele dia. E todos os outros amigos se converteram também. Então eu não estou dizendo que é errado. Eu não estou dizendo que é errado. Na sua escola, talvez você está pensando em ter um grupo badalado. Tudo bem se você for badalado o suficiente para criar um teaser badalado. Se tiver comida, com certeza vai ser badalado. Não tem erro se tiver comida, você concorda comigo? Se você, nem que seja um Doritos, alguma coisa assim, Doritos, ou Vandamos e Coca-Cola. A Mari falou que vai patrocinar, estou brincando. Não, vai ser você que vai patrocinar. Tu vai deixar de comer uma merenda. Merenda? Ainda se fala merenda hoje. Tu vai deixar de comer uma merenda. Não se fala merenda? Lanche. Tu vai pegar sua merenda, tu fala no meu tempo aqui. Tu vai deixar de ter uma merenda, mas tu vai ganhar uma vida para Jesus. E aí todas as vezes que você sentir fome, você vai falar, eu tenho fome por vidas. E a minha merenda é para ganhar uma vida. Então esse dinheiro que meu pai me deu para eu gastar, eu vou ganhar uma vida com ele. E aí, se algumas pessoas gostarem do teaser, na próxima semana você pode até dividir os custos da merenda, do lanche, seja como for. Vou contar uma outra história sobre merenda. Quando eu me casei, eu fui morar na Freguesia, que é um bairro lá do Rio. Em frente à minha casa tinha um Pense, tinha um ponto de ensino. E algumas pessoas, aí o meu discípulo Gustavo, que era um adolescente, ele perguntou se ele não tinha acabado de casar, mas mesmo assim eu liberei. Ele perguntou se a célula dele podia ser na minha casa, porque ele estava sem casa para fazer a célula. Aí eu falei que podia. E aí, quando eu falei que podia, ele fez a primeira célula e eu quis homenagear ele. Ainda não tinha entendido os gastos que um casamento traz. Então eu achava que ele estava com dinheiro na conta. E eu decidi ir para o mercado. Eu comprava pizza, eu comprava batata frita, eu comprava queijo e bacon, eu comprava pão de forma e queijo e presunto. E eu gastava uns R$120 toda a célula para dar batata frita com queijo e bacon, pizza e, viu só, se você quer ir, todo mundo vai querer ir. E misto quente para todo mundo na célula, era um lanche toda semana. Irmão, a célula tinha 8, 10 pessoas, de repente ela tinha 48, 50 pessoas. E aí o Pense se chama ponto de ensino. E o Pense era em frente da minha casa. Então a galera que saía tipo às 18 já ficava ali para ir pro ponto da comida depois. Ponto do lanche. Cara, e sabe o que foi mais incrível? O Gustavo e a galera começou a convidar, porque convidar a galera para comer de graça foi mais fácil do que convidar a galera para estudar sobre Jesus. Não que você vai negar Jesus, pelo contrário. Teve um dia, era tanta gente não crente que ia na nossa célula por causa da comida, que o Gustavo, ele fazia apelo como ninguém. Mas qualquer um faz apelo como ninguém, é só você aprender a fazer um apelo.
E a minha esposa, ela já tinha vários projetos missionários, mas ela não era aquela pessoa que tinha, era muito tradicional, então não tinha muito hábito de evangelizar e tal. E aí, eu também tinha muito hábito, assim, antigamente, quando eu era mais jovem, de evangelizar. Mas eu gostava naquele dia que ele deu a célula, ele decidiu fazer o apelo. E aí tinha uma janelinha na porta da cozinha para ver a sala. E aí a gente estava lá fazendo a comida, e a gente começou a ouvir que Gustavo entrou no apelo quando ele perguntou: quem quer aceitar Jesus? Aí a gente foi olhar pela janelinha e de repente 20 pessoas tinham aceitado Jesus. E aí ela olhou para mim e falou assim: ele acabou de ganhar mais gente para Jesus do que eu ganhei a minha vida inteira. Foi a conclusão dela. E daquela galera, o que foi incrível? Não foi uma parada passageira. Muitos daqueles decidiram se batizar, se tornaram parte, na época chamava Garante, chamava Base, chamaram, participaram do Ministério de Adolescentes da igreja, se tornaram líderes, começaram a ganhar outras vidas para Jesus e tal. E tudo porque eu decidi patrocinar o lanche da célula. Aí confesso que de repente caiu a minha ficha, que eu não era milionário, toda semana dar todos os lanches. Então eu esfaqueei a galera, falei: gente, a partir de daqui a 2 semanas eu não vou poder mais dar um lanche não. Aí isso aconteceu, ninguém levou lanche. E aí uma menina daquelas bem revoltadas falou: galera, vocês igrejas, como é que vai dar cara? Eu não podia falar isso, mas ela falou. E aí de repente as pessoas se converteram ao lanche, começaram a contribuir no lanche, tudo certo no final. A Larissa Dantas que virou líder depois de um tempo. E dali, aquela célula de 40 e poucas pessoas virou 15 células em 1 ano e meio. Porque o Gustavo primeiro era um cara apaixonado por Jesus. E o Gustavo não sabia tudo da Bíblia, mas cara, ele amava Jesus. Ele amava muito Jesus e ele tinha aprendido o que Jesus tinha feito na vida dele. E ele tinha entendido o que Jesus podia fazer na vida de alguém. E ele amava aquela galera. Ele amava todo mundo que era da célula dele. Ele gostava de estar com aquelas pessoas. Então, eu quero te dizer, cara, que alguém pode pensar assim: cara, deve ser muito difícil evangelizar na escola. Mas a verdade é que é difícil evangelizar na escola se a gente quiser ir para a escola sem religioso. Mas a gente pode ir para a escola simplesmente como um amigo de Jesus. E do mesmo jeito que Jesus brotou entre os mestres ali, e ao invés de ficar debatendo religiosidade, ele só falava daquilo que ele tinha aprendido sobre Deus. E aquelas pessoas ficaram encantadas com a sabedoria dele. Porque 99% das pessoas da sua escola nem sequer sabem o que Jesus diz na Bíblia, você sabe. O básico. Então quando você começa a... Eita! Então quando você começa a falar do amor de Jesus para as pessoas, quando você começa a compartilhar o que Jesus fez na sua vida, naquela reunião, sem ficar impondo que alguém tem que virar super crente, mas só ensinar para as pessoas que Deus as ama e que Jesus não veio ao mundo para condená-lo, mas veio para entregar a sua vida por eles. Você vai ver, cara, algo extraordinário começar a acontecer. E aí eu queria te dizer o que a Bíblia diz sobre Jesus, que o segredo de Jesus é que ele crescia. Sabe, até Jesus, que era o Filho de Deus, não chegou pronto. Talvez você pense que você só vai poder falar de Jesus quando você estiver pronto. Mas até Jesus não nasceu pronto. A Bíblia fala que Jesus crescia. Se Jesus crescia, era porque ele não estava pronto. Cara, nem Jesus estava, mesmo Jesus sabendo muito, a Bíblia fala que ele não estava completamente pronto. Mas a Bíblia fala que ele crescia em algumas coisas. A primeira coisa era a sabedoria. E sabedoria aqui, ela tem 2 significados. Ela tem o significado de realmente você aprender mais conhecimento sobre Jesus. Mas ela também tem o significado de que ele aprendeu a ter um relacionamento com Deus. Que na hora que ele estava em qualquer tipo de situação, ele sabia agir com sabedoria. Jesus primeiro não pecou, mas ele também não estabelecia conversas com as pessoas
que iam ser incoerentes com aquilo que ele pregava. Pastor, mas eu sou pecador, cara, eu ainda não estou 100%. Pode ser que eu estou lá na célula, no teaser, dando maior testemunho, dando maior exemplo, mas aí de repente na sala de aula eu solto um palavrão, sei lá, ninguém aqui faz isso, né? Mas de repente eu solto um palavrão na sala de aula. Realmente seria muito ruim. Mas se for o seu caso, eu quero te dizer uma coisa, cara, não desiste por causa disso. O que eu mais faço no meu casa de fé é lembrar para eles que eu sou tão pecador quanto eles. Aliás, eu sou tão pecador quanto você. Quando aparece uma cena pornográfica, quando eu falo pornográfica, estou falando de alguém não, estou falando de indução sexual, numa série, num filme, eu também me sinto tentado. Eu também fico mal, eu também fico pensando, caraca, eu preciso correr daqui, eu preciso, cara, isso não está me fazendo bem. Cara, eu sou igual você, eu sou humano, eu também sinto cheiro de comida, também sinto atraído com coisas que eu vejo com meus olhos, óbvio. Mas, cara, eu decidi que eu não vou deixar isso guiar a minha história. E eu viro no Casa de Fé e eu falo a mesma coisa do cara. Eu falo, cara, eu sei que os problemas que você tem, eu também tenho, as dificuldades que você tem, eu também tenho. A diferença entre mim e você é que eu já entendi que eu sou assim e eu estou buscando a Deus para Ele me ajudar. Porque o problema não é o homem ser pecador. O problema é o homem não ter um relacionamento com Deus. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Só que a Bíblia não fala que o salário dos pecados é a morte. A Bíblia fala que é o salário do pecado. Pastor, qual é a diferença? É porque existe um pecado específico que gera todos os outros pecados. E qual é esse pecado específico? A distância de Deus. A gente começou a viver várias maldições físicas, químicas, emocionais, desde que Adão pecou, porque primeiro ele rompeu o seu relacionamento com Deus. Então, o que Jesus faz na nossa vida? Ele recupera o nosso relacionamento com Deus. Por isso ele fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus. No caso, faça assim, foi presente, né? Mas eu estou falando como se fosse Jesus falando. Então, eu viro para a galera do meu Casa de Fé e eu falo, cara, a diferença é que eu já restaurei meu relacionamento com Deus. E eu já aprendi que Deus me perdoa. Aí teve um cara, o Fernando, que é esse cara que eu falei, ele falou, pastor, eu já fiz muita coisa ruim na vida. Cara, você não tem noção, eu não sei se Deus me perdoaria de tudo que eu já fiz. Eu já fiz muita coisa muito ruim. E aí eu não tinha lembrado, mas depois eu lembrei, e até falei para ele hoje, falei, cara, eu acabei de lembrar de uma coisa. O apóstolo Paulo, a missão número 1 dele era matar os crentes. O que mais o apóstolo Paulo fez antes de se converter foi matar os cristãos. Por isso a pregação de Jesus para o apóstolo Paulo foi: Saulo, no caso, não era Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ou seja, Saulo, ele não só não cria em Jesus, mas ele matava as pessoas por acreditarem que Jesus era Deus. Ou seja, eu acho que não tem crime pior para Deus, você concorda? Você matar alguém porque a pessoa fala que Jesus é Deus. Cara, se Jesus é real, eu acho que isso deve ser o maior pecado de todos, o maior crime de todos. Só que Deus perdoou Paulo. Então, se Deus perdoou Paulo, eu quero te garantir, Deus pode perdoar qualquer pessoa. Até você, talvez, que está aqui e pensa que o seu pecado é imperdoável. A última coisa que eu quero compartilhar com você sobre Jesus para eu estar na escola tem a ver com as pregações que eu tenho feito no domingo. Não sei se você está acompanhando. Nos últimos 2 domingos eu preguei sobre oração. E eu falei que é impossível você ser um cristão se você não orar. Porque ser cristão é você ter um relacionamento com Cristo, com Deus. Cara, eu quero te dizer que o que vai fazer infinita diferença se o seu teaser vai ser algo muito de Deus ou se ele vai ser meio devagar é a sua decisão de trocar ideia com Deus, a sua decisão de buscar mais Jesus. Eu confesso que
eu liderava um pouco, tinha algumas células de adolescentes lá na Barra, na época que eu era pastor de jovens lá. E tinha um garoto lá chamado Felipe Aragão. E o Felipe Aragão, sabe assim, todo grupo de adolescentes tem aquele adolescente que é mais doidinho, que ninguém dá crédito pra ele porque ele é doidinho. Esse era o Felipe. E ele falava meio lerdo, assim, ele tinha um sotaque muito nordestino. E ele passava uma ideia assim de nenhuma credibilidade, assim, o jeito dele. E todo mundo dava pra ele assim, um nerdzinho, caipira, sei lá. E ele tinha um jeito, parecia meio maluquinho mesmo, sabe? Eu mesmo não dava credibilidade pro Felipe, tô sendo sincero. Ele vinha pra mim assim, ó, lá veio um menino maluquinho, vou trocar uma ideia com ele, porque eu amo maluquinho também. E eu trocava uma ideia com ele, mas eu pensava, cara, esse é um adolescente meio maluquinho. E maluquinho assim, de não saber mesmo se o problema dele era mental ou se o problema dele era só personalidade. Eu devo estar violando várias leis do politicamente correto nesse momento. Mas eu estou só sendo sincero sobre como eu agi. E aí eu falei, cara, coitado do Felipe. Muito maluquinho. Só que um dia eu fui fazer uma multiplicação de uma célula, não lembrava quem ia ser o líder. Aí de repente a menina da célula falou assim, gente, então nós vamos consagrar o Felipe hoje, líder de célula. Eu falei, não! Tá maluco? Cara, ele vai liderar a primeira semana, ninguém vai querer ir, porque ele é chato, ele é maluquinho, não fala nada com nada, e ninguém vai querer ir pra célula dele. Real que eu falei isso. Não, pensei. Mas falei com a líder no privado. No privado eu falei, cara, tem certeza que você vai mandar o Felipe maluquinho? O Felipe é legal? Eu meio que tentei desestimular ela disso. Aí ela, não, pastor, cara, o Felipe é um menino de Deus, ele tem buscado muito a Deus. E realmente eu percebi que o Felipe, ele, apesar desse jeito, ele buscava muito a Deus, e ele orava, e ele temia ao Senhor. Aí eu falei, cara, eu vou orar, né, cara, eu não posso duvidar de ninguém, eu preciso acreditar nas pessoas. E aí eu fui, abençoei lá, consagrei ele líder de célula. Cara, na primeira semana da célula dele tinha 25 adolescentes. Na segunda tinha 40. Na terceira tinha 60. E eu falei, o maluquinho é um avivalista. O maluquinho virou um avivalista. E sabe o que eu percebi? Que ele podia ser maluquinho, mas ele tinha uma parada que nenhum outro líder de célula meu tinha como ele. Ele orava. Ele buscava a Deus, cara. Ele amava a presença de Deus. E ele vinha me falar cada semana, pastor, minha célula, cara, mas é Jesus que faz isso. Eu amo Jesus. Eu olho para aquela galera. E sabe o que eu descobri? Que a coisa mais importante não é a sua personalidade. Não é o seu jeito. Não é se você é tímido, se você é muito doidão, se você fala com todo mundo, se você é uma pessoa mais quieta. A coisa mais importante para você fazer a obra de Jesus é você estar cheio de Jesus. E o Felipe, ele é maluquinho até hoje, só que hoje ele não passa mais aquela ideia de estar maluquinho. Mas ele é um namorado da Giovana, que está aqui na região. E ele virou o líder do Ministério de Intercessão, do Biuan da Barra. E ele, cara, ele manda umas palavras proféticas para mim. Eu falei, cara, como tu sabe a minha vida? E aí eu botei para pregar sobre o Espírito Santo, no Vida Vitoriosa. E aí tinha um menino muito ateu que eu fiquei me matando no sábado à noite para falar, cara, calma, Jesus vai falar com você. Mas eu mesmo pensando, Jesus, você tem que falar com ele, cara, agora coisa você tem que fazer. Cara, aí na hora que ele foi pregar no domingo sobre o Espírito Santo, ele começou a pregar. E ele interrompeu a pregação no meio, e ele olhou para o garoto ali no canto e falou assim, ei, você, cara, Jesus está me falando que você está pensando isso, tipo assim, de incredulidade, e até porque eu tinha me falado no anterior, de incredulidade, e ele mandou eu falar com você agora, porque você disse para ele agora, que se tudo que eu estou falando é verdade, eu ia parar e eu ia falar com você, assim. E o menino fez assim. Estou falando do maluquinho que não servia para liderar uma célula, que eu mesmo não dava valor para ele,
Mas ele tinha uma coisa, que não importa se você é normal, se você é maluquinho, se você é ultra normal, se você é além do normal, se você é sobrenatural. Ele amava Jesus. De todos os caras que fizeram a diferença na história, todos eles pensavam diferentes em alguma coisa, mas todos eles tinham uma coisa em comum. Eles eram homens de oração. Eles oravam, eles buscavam a Deus, eles amavam a presença de Deus. Hoje eu estava ouvindo a história de um desses evangelistas chamado Hudson Taylor. E o pai dele queria ser missionário na China, num tempo onde o evangelho ainda não tinha chegado lá. Mas por questões da vida ele não conseguiu ir para a China. Mas ele orava assim: Deus, se o Senhor me der um filho, o meu filho vai ser um missionário na China. Cara, ele sabia que o filho dele decidiu ser, mas ele fez uma luz e ele ficou orando. E a vida inteira ele orou, o filho dele nasceu e ele ficou orando para que o filho dele fosse um missionário na China. Mas ele era adolescente já e ainda não tinha se convertido. Mas o pai orava: ele vai ser o grande missionário da China, consagrar ele ao Senhor e tal. E a mãe dele orava muito por ele. E aí teve um dia que a irmã dele também orava muito por ele. E ela ficou orando 30 dias pela conversão dele. No 30º dia, no tarde de um mês, ele se converteu. E ele achou o diário dela escrito: hoje eu começo um propósito de oração pela conversão do meu irmão. E aí ele viu que era exatamente um mês antes dele se converter, que ela tinha começado esse propósito. E ela orava todos os dias. Ou seja, talvez se o pai de Hudson Taylor fosse igual a esses pais que falam: tu tem que fazer medicina, tem que fazer engenharia. Não é assim que os pais normalmente falam. Tem que fazer direito, tem que tomar provação, tu não pode fazer o quê? Eu não estou dizendo que o teu pai não pode ter boas ideias sobre o seu sonho, né? E acho que com uma troca de ideia, juntando o seu crescimento, sua paixão e a opinião dos seus pais, pode dar muito certo. O teu pai pensa com a cabeça de quem já esteve no seu lugar 20, 30 anos atrás. Mas o pai do Hudson Taylor, ao invés de ficar discutindo com ele que ele tinha que ser um missionário na China, orou por ele a vida inteira, para que o Espírito Santo cumprisse aquilo que ele pediu quando ia ter um filho. E o Hudson Taylor virou um grande homem de oração também. Ele foi para a China. Ele se tornou um dos missionários mais importantes da história. E ele ganhou milhares, na verdade centenas de milhares de chineses, num país comunista, onde o cristianismo é perseguido. E ele realizou muitos milagres, ele fez coisas muito extraordinárias. Porque aprendeu com os seus pais que a coisa mais importante que um crente podia fazer era orar. Eu quero dizer que Deus não precisa de 1 milhão de teasers. Ele só precisa de um. Com alguém que acredita no que Ele pode fazer na sua vida. Sabe qual é a prova disso? Lucas capítulo 2, verso 40 e pouco. Aqui são vários versículos, não só. Aqui o 39 ao 47, vamos dizer assim. Deus, ele tinha um plano para mudar o mundo inteiro. E ele escolheu, ele só precisou de uma pessoa para fazer isso. Verdade ou mentira? Ele tinha um plano para mudar o mundo inteiro. E o seu plano começou com uma pessoa. A minha pergunta para vocês, para encerrar essa mensagem, é: quem é essa uma pessoa aqui? Aí você está pensando, deve ter alguém aqui muito especial, ele vai apontar, o Espírito Santo vai revelar para ele, vai dizer: é você! Não, cara, é você. E eu não estou escolhendo ninguém individualmente. É você que vai dizer assim: pastor, eu não sei se eu sou capaz, mas eu digo sim para Jesus, que Ele pode usar a minha vida para fazer um avivamento na minha escola. Não importa se você é tímido, se você sabe tudo de Bíblia, se você ainda está aprendendo, se você está crescendo, só importa que você aprenda a amar muito Jesus. E que você decida a partir de hoje falar assim: Jesus, eu vou virar um homem, uma menina, um rapaz de oração. Eu vou virar alguém que ora. Posso te falar sobre oração? Ninguém nasce sabendo orar, ninguém nasce sabendo orar muito. Porque eu confesso para você, é muito mais fácil você maratonar uma série do que orar. É muito mais fácil.
É muito mais fácil você passar no feed do que orar. É fato, é muito mais fácil. É muito porque aquelas paradas chamam a atenção, a gente quer acompanhar, a gente gosta de novidade. E a verdade é que às vezes é até fácil, depois de um culto desse, você falar: hoje eu vou orar, chegar em casa e orar, passar tempo com Deus e abrir mão da série. Mas amanhã a tentação de voltar à rotina anterior vai vir, porque a gente já está meio viciado em fazer as coisas que a gente faz, sim ou não? Porque traz alívio, traz conforto. Mas eu quero dizer, cara, que independente das coisas que você é viciado, faz que nem eu também sou viciado em algumas coisas. Também tem coisas que eu quero voltar sempre para elas. É muito mais confortável também, em vez de chegar em casa hoje e assistir alguma coisa que vai relaxar minha mente. E não tem problema você assistir algumas coisas que relaxam a mente, desde que não sejam coisas demoníacas. Mas todo dia eu tenho falado comigo assim: cara, eu vou orar e ler a Bíblia. Todo dia eu falo para mim: eu vou orar e ler a Bíblia um pouco mais. Eu vou orar e ler a Bíblia um pouco mais. Sabe por quê? Porque eu estou mandando você, de dizer, porque eu estou falando, eu estou fazendo o teaser, eu preciso fazer na igreja. Porque eu estou te pilhando para você viver com Deus. Você acha que eu quero ser um pastorzinho qualquer que aceitou um emprego de pastor para ser pastor porque tem que ser pastor? Você acha que eu penso realmente que através da minha vida Deus vai mudar a cidade de Niterói? Ah, pastor, está se achando muito. Não é isso, eu não estou me achando muito. Eu estou achando muito que Deus quer alguém que se disponibilize muito para Ele e que Ele possa usar de uma forma muito poderosa. Eu não quero ficar famoso, mas eu quero fazer Jesus famoso. Eu não quero que as pessoas me adorem, mas eu quero que as pessoas adorem Jesus. Eu não quero que as pessoas me achem o máximo, mas eu quero que as pessoas descubram que é o máximo ter Jesus na vida delas. E o jeito de eu começar a fazer isso de uma forma relevante hoje não é ficar ganhando milhões de seguidores no Instagram. É sendo conhecido por Jesus quando eu oro, quando eu estou na presença dele. Vou repetir: Jesus só precisa de uma pessoa para começar um avivamento nas escolas. Jesus, basta você dizer assim: pastor, eu sei que vai ser difícil, mas eu vou ser um adolescente de oração. Eu vou amar a presença de Deus, mesmo que eu não sinta vontade. Eu sei que é isso que Deus me chamou para fazer e me chamou para ser. Eu vou ser cheio da presença de Deus, e eu vou ser tão cheio da presença dele que em algum momento na minha escola a galera vai ficar maravilhada de ver o que Jesus está fazendo na vida. Eles vão pensar: realmente, cara, esse cara tem Jesus. Ah, pastor, mas alguns vão me perseguir, vão debochar, vão falar mal de mim. Jesus fala assim: cara, vocês são muito felizes se alguém começar a falar mal de você, te perseguir, te apedrejar por causa de Jesus, porque foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de você. Mas, cara, quem disse que a gente veio para esse mundo para ser o mais popular? A gente não veio nesse mundo para ser a pessoa mais popular e nem para todo mundo gostar da gente. Eu sei que a gente sente necessidade que as pessoas gostem da gente. Inclusive eu sou um ser humano normal, eu não quero guerra com ninguém, mas muito menos eu quero estar longe de Jesus, sabe? Se Jesus estiver comigo, não importa quem vai estar contra mim. Se eu souber e lembrar todos os dias o quanto Jesus me ama, não importa se as outras pessoas vão me odiar. Tanto que Jesus foi para a cruz simplesmente pelo fato de que ele quis ser fiel a Deus até o final. A vida dele falou muito, e por causa da vida dele ter falado muito, as pessoas quiseram matar ele. Mas a coisa mais linda sobre Jesus é que só matando ele é que ele pôde fazer a coisa mais incrível da história, que foi ressuscitar o terceiro dia. Não existe relato na história de alguém que era filho de Deus e ressuscitou ao terceiro dia como Jesus. Só tem ele. Eu quero orar por você, eu queria que você ficasse de pé. E cara, eu quero que você não se sinta um hipócrita hoje. Eu quero só que você se sinta corajoso.
você, mesmo se sentindo fraco para isso, mas no seu coração, quando eu falei assim, Deus só precisa de uma pessoa, você sentiu no seu coração que Deus pode contar com você, mesmo que você se sinta incapaz, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente, eu queria orar por você. Se Deus pode contar com você, não se preocupe com mais nada agora. Sai do seu lugar e vem aqui. Você não precisa se achar mais crente que ninguém. Você não precisa se achar pronto, preparado. Você só precisa saber no seu coração que, mesmo sabendo, achando que não vai conseguir, você quer dizer para o Espírito Santo hoje: Espírito Santo, você tem uma vida que o Senhor pode usar poderosamente nesse mundo, é a minha. Eu não sei como é que eu vou fazer para ser um grande homem e uma mulher de oração, mas eu quero sim. Eu quero experimentar mais a tua presença. Eu quero o teu poder na minha vida. Eu quero muito que um avivamento aconteça em mim. Eu quero muito ser um instrumento para a salvação de muitas almas. Eu quero muito que o teu poder possa ser revelado na escola através de mim, em tantos lugares, em tantas vidas. Eu sei que talvez o horário já está se estendendo, mas eu queria que eu e a Mari, a gente pudesse impor as mãos. Se tiver mais algum líder que te apoia, pode orar aqui com a gente. Impor as mãos sobre cada um e abençoar ele e pedir: Espírito Santo, eis aqui um filho teu, enche a vida dele. Espírito Santo. Se o louvor quiser, pode ministrar enquanto isso. Faz um sinal
Espírito Santo de Deus. Nós oramos, Espírito Santo de Deus, para que essa não seja uma decisão emocionada, mas que de verdade, Jesus, ela tenha a partir de hoje a vida dela transformada. A vida dela transformada, a eternidade da Maitê transformada, os dias dela, a família dela, em nome de Jesus, Deus. Nós oramos pelo Pedro, Senhor, em nome de Jesus. Da mesma forma, Jesus, que esse seja um encontro poderoso na vida do Pedro, Jesus, e que ele tenha a partir de hoje a vida dele transformada por quem você é. Nós oramos, Jesus, por essa decisão e que ela se consolide a cada dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, dois irmãos, duas irmãs, um irmão. Eu vou contar até 3. Vocês vão olhar para trás, uma irmã. Pedro. Eu vou contar até 3, vai ter Pedro. Quando você virar para trás, você vai conhecer os novos irmãos de vocês, porque eu estou achando que a família de vocês é muito pequena. Tá bom? Então eu vou contar até 3, tá bom? Aí você vira. 1, 2, 3. Aleluia! Cadê? Tem festa no céu. Se tem festa no céu, tem festa. Aleluia! Quem muito foi perdoado, muito amado, te amo. Fique em pé no seu lugar e vamos adorar Jesus. Eu te amo. Tem festa no céu. Aleluia. Aleluia. Você pode se alegrar, base. Aleluia. Aleluia. Anota. Deus é bom. Tá feliz com Jesus. Gente, continue a música pra gente ir. Continua adorando Jesus, não para não. Continua com louvor. Jesus está aqui, você crê nisso? Jesus está aqui. E eu estou com muita expectativa para aquilo que Deus vai fazer em nós e através de nós. Eu estou com meu coração cheio de expectativa para aquilo que a gente vai viver juntos. A gente já está vivendo um monte de coisa por causa de fé. E esse foi o start que a gente precisava para o início das escolas. Continua pedindo para que o Senhor enche o seu coração também dessa expectativa. A partir de outubro a gente vai lançar um teaser e Deus vai usar a sua vida para fazer algo poderoso na sua escola. Amém? Você crê nisso? Amém? Vamos orar para a gente finalizar. Antes disso, vamos acalmando, sentando. Quem quer acabar o culto, é isso? Não acabou o culto, não? Se deixar, a gente fica aqui. Aleluia. Aleluia. Sentando. Gente, nesse lugar, Jesus. Aleluia. Teu rosto sobre mim. Aleluia. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Amém. Dá uma glória a Deus aí nesse lugar. Aleluia. Nós amamos Jesus, amém, base? Senta não, que a gente já vai terminar em pé mesmo. Coisas importantes das quais a gente não pode esquecer durante a semana. O que acontece de mais incrível